Olá, iniciando uma explanação, tá, de geografia do terceiro ano, tá bom? O assunto da live de hoje, tá, que era o plantão Tira Dúvidas, tá bom? Então, vou explanar aqui, tá, fazer alguns comentários acerca da geopolítica dos recursos naturais, continuando o capítulo 13, só que agora nós vamos falar sobre as fontes alternativas de energia e a biomassa, tá, e a produção energética. Vou falar das principais fontes alternativas de energia e a questão da biomassa e a produção energética. Eu sou a professora Luidiana Santos Gonçalves. As fontes alternativas de energia. Nós temos diversas fontes alternativas de energia, tá, que podem ser utilizadas para a substituição da energia que nós utilizamos hoje, tá? Que é aquelas oriundas do petróleo, tá? Então, qual é o benefício, tá, de utilizar essas fontes alternativas de energia? Tá? O benefício é que a maioria são renováveis, tá? São energias renováveis, enquanto a que nós mais utilizamos, oriundas do petróleo, são energias não renováveis. Quando se fala que uma energia não é renovável, que é possível, né, essa energia acabar um dia. E as renováveis é aquelas que nós temos em abundância, tá, na natureza, que não vai acabar, nós podemos utilizar, tá, em larga escala, tá. Então, atualmente, tá, a sociedade é muito dependente de fontes de energia, nós dependemos das fontes de energias para sobreviver, para produzir, tá, para gerar recursos, tá, nós somos uma sociedade dependente de fontes de energia. Então, nós temos a possibilidade de esgotamento dos recursos energéticos, nós temos os efeitos nocivos ao meio ambiente, que é a questão da poluição, tá, gerada a partir da queima de combustíveis fósseis, tá? Então, todas essas questões levaram à busca de soluções alternativas e economicamente viáveis de produção energética. Entre essas alternativas estão o aproveitamento da energia solar, que é aquela advinda do vento, tá? Nós vamos chamar de energia eólica das marés, a energia geotérmica, obtida a partir do calor do interior da Terra. E a biomassa. Tá? Então, nós temos todos esses recursos disponíveis na natureza para substituir as energias oriunda da queima de combustíveis fósseis. A biomassa é a produção energética, aqui nós já vamos tratar da biomassa como alternativa de produção de energia. Coloquei aqui para vocês, entre as alternativas de energia renovável, tá? A que suscita mais debates e tem o maior papel estratégico como substituto dos combustíveis fósseis é a biomassa. Tá? Então, quais são os principais produtos derivados da biomassa? Tá, para a produção de biocombustíveis fósseis são o etanol, os óleos vegetais, tá, como o biodiesel. Então, nós vamos ter o etanol, tá, é a energia que passou da forma sólida do açúcar para a forma líquida, que são os alcoóis, e a utilização e substituição à gasolina. E nós vamos ter o biodiesel, que é produzido a partir de matérias-primas, como a mamona, o girassol, a soja, o dendê, o babaçu, e é utilizado em substituição ao óleo diesel. Então, todas essas duas aqui, tá, o Brasil, ele pode utilizar. Ele tem recurso para utilizar e para gerar esse tipo de energia, tanto o etanol quanto o biodiesel. Tá? Então, são os dois produtos derivados da biomassa. O Brasil e a biomassa. O Brasil, nós temos o álcool e o biodiesel, tá? São produtos altamente estratégicos como alternativas ao petróleo, podendo redirecionar o eixo geopolítico mundial.
O Brasil ele pode produzir tanto álcool quanto biodiesel. Tá? Então, pode ser uma nova alternativa, tá? Utilizada na estratégia, tá? Para substituir, tá? O petróleo. Tá? Só que o Brasil ele tem um grande potencial na utilização desse tipo de energia. Ele pode ser uma potência, tá? Um grande produtor, tá bom? Na exploração, tá? Nesse tipo de energia renovável, tá bom? Então, o Brasil ele possui o maior potencial de exploração de biomassa do planeta. Então, no Brasil, nós temos essa possibilidade, tá? Só que o problema do Brasil é que a gente não tem tecnologia para isso, tá? Falta vontade, falta investimento, tá? Falta investimento nessas duas áreas. Então, o Brasil, ele tanto pode produzir álcool como biodiesel, tá? Ele pode ser um grande, tá, produtor, um grande explorador, tá, de biomassa no planeta. Biocombustíveis e Amazônia. Tá? Essa questão aqui vai tratar, tá, sobre as vantagens lucrativas da produção dos biocombustíveis, tá, cuja demanda é cada vez mais crescente. São atraentes aos produtores, que tendem a expandir as fronteiras agrícolas brasileiras nas regiões centro-oeste e norte. Então, o problema dos biocombustíveis, tá, levando em questão a floresta amazônica, que para produzir os biocombustíveis, tá, tem causado, tá, alguns danos à floresta amazônica, principalmente na região centro-oeste e norte. Por quê? Porque precisa de grandes áreas, tá, de plantio, principalmente da cana-de-açúcar, da soja, tá bom? Que são a matéria-prima, tá, para poder gerar, tá, algumas, tá, das matérias-primas para poder se gerar o biocombustível. Então, causa desmatamento, tá bom? Nessas áreas. E são desmatamentos em grandes áreas, tá? Lá na Amazônia, na floresta amazônica. Trata-se de um processo polêmico no qual a expansão de áreas agrícolas, com plantações principalmente de cana-de-açúcar, soja, como eu já havia citado, avança sobre as terras da Amazônia e provoca a devastação da floresta e sua biodiversidade. A devastação da floresta é o desmatamento, tá? É a retirada da mata ciliar. E a biodiversidade é a questão dos diversos tipos de vidas que nós vamos ter lá na Amazônia, na floresta amazônica. Então, isso vai influenciar, tá? Na perda de alguns seres vivos, tá? O desmatamento avançado. Então, esse é o problema do biocombustível e a Amazônia. Essa produção de biocombustíveis no Brasil, tá bom? Causa danos, tá? Para a região amazônica. Mas se for feito dentro da lei, se for seguir, tá? O que está lá na lei, dá de se produzir os biocombustíveis, levando em consideração a preservação amazônica. Controle das fontes de biodiesel. Tá? O Brasil é um grande, por exemplo, produtor de soja, tá? Que é uma cultura que serve para a produção, tá, do biodiesel. Só que o problema é que o Brasil ele não tem as patentes, tá, que controlam, tá? Por exemplo, a soja transgênica. Apesar, tá, de nós já temos alguns estudos, tá, para poder suprir essa carência brasileira da soja transgênica, tá, que se adapta ao nosso solo. Quem tem essas patentes são os Estados Unidos, tá? Então, o Brasil ele não tem esse controle das patentes, tá? Ele é um grande produtor, tá, de soja, tá bom? Tem todos os requisitos para a produção do biodiesel, mas ele não tem as patentes. A maior parte da produção de biodiesel tem como matriz a soja. O Brasil é um grande produtor de soja. O Brasil mantém-se como líder em exportação mundial do grão. Isso traz vantagens em relação a outros países, mas há o risco grande de as empresas estadunidenses que controlam as patentes sobre a soja transgênica monopolizarem e controlarem também a produção do biodiesel de soja. Então, essa é a questão. O Brasil é um grande produtor, tá?
mas ele não tem um controle das patentes, tá? Então, quem tem esse controle são os Estados Unidos. Então, é um problema, tá? Na geração do biodiesel. Segurança energética, aqui vai estar atrás, tá? É a capacidade de um país de gerar de forma soberana, sustentável, a energia de que necessita para levar adiante seu desenvolvimento. Soberano, tá? É você ser autossuficiente, é você tomar as decisões na geração, tá? De energia. E sustentável, você pode gerar energia de forma sustentável. E assim você poder se desenvolver economicamente, tá? O desenvolvimento do país. Tá? Então, é a capacidade de um país de gerar, tá, energia de forma sustentável, tá? De forma responsável, tá? E poder levar adiante o seu desenvolvimento. Então, isso é a segurança energética. Aqui está a referência, tá? Nós utilizamos, eu utilizei o Baldry André, que é o livro que nós utilizamos, tá? Na escola, tá? Para poder suprir o aprendizado. E o professor nós utilizamos como fonte para produzir as aulas, tá? Foi muito bom estar com vocês e até a próxima.